E aí, vamos dar uma avançada 7 de outubro de 2023, quando ocorre aquele atentado ali naquela... Uma rave, né? Acho que estava acontecendo uma rave ali. Teve uma rave. E aí, como que você avalia essa investida do Hamas contra todas aquelas pessoas que estavam ali, os sequestrados? Tá, primeiro vamos lá. É que quando eu faço a avaliação, eu não faço avaliação pela imprensa, cara. Como eu tive a oportunidade de trabalhar no Oriente Médio, com o Exército, com gente do governo, eu já vou na fonte e pergunto o que aconteceu, e que os caras sabem, tá? Primeiro, essa operação de invasão tinha sido planejada a partir da morte de 100 e poucos palestinos no dia da inauguração da embaixada americana em Jerusalém. Porque o Trump reconhece Jerusalém como capital, diferentemente de todos os outros países. Existe uma manifestação nas cercanias da faixa de Gaza, que seria a Marcha do Retorno, porque toda aquela população de Gaza, a grande maioria, são descendentes dos refugiados da guerra de 48 e de 67, e foram para lá. Então a Marcha do Retorno seria eles retornarem para as casas deles dentro do que é Israel hoje. Foi morto 100 e poucas pessoas e eles decidiram fazer uma operação. Essas pessoas foram mortas como? A tiro. Os soldados israelenses atiravam da cerca. Já tem as imagens. Até aquela imagem que tu botou, Rafa, ali do rapaz lançando a pedra com a funda ali. A funda de Davi. Quem usa a funda de Davi pra tu ver como essa funda é antiga, é os palestinos, né? O rapaz na cadeira de roda, ele foi alvejado. Na cadeira de roda, tocando pedra, foi alvejado. Essa operação foi decidida lá, naquela época. Só que não tinha então sido executada. O que aconteceu nesse período dessa decisão até o 7 de outubro? Aumentou muito a violência da ocupação israelense, principalmente na Cisjordânia. Tanto é que os dois Ramadãs anteriores, que agora nós estamos vivendo o período do Ramadã, o exército israelense invadiu a mesquita de Al-Aqsa e agrediu as pessoas, tanto é que tem uma cena de um rio de sangue, o sangue escorrendo na escada da mesquita em Jerusalém, e houve protestos de todos os países islâmicos na época, e a condição dos presos dentro de Israel. O que o Hamas falou? Ia fazer essa operação, ia ser uma operação de realmente sequestrar pessoas em Israel. Só que essa operação, cara, era de 400 pessoas. 400 militantes do Hamas iam fazer isso. 400. Eles sabiam o que eles iam fazer. E, cara, a gente sabe que é polícia. Imagina uma operação que tem 150 polícias e todos eles sabem o que vão fazer. O vazamento é fácil acontecer. E é óbvio que vazou essa operação, que eles iam fazer isso. Tanto é que o Egito, o Serviço Secreto Egípcio, avisou Israel que ia ter essa operação. Mas eles sequestram, mesmo sendo esse pequeno grupo, eles sequestrariam independente do envolvimento. Sequestrariam crianças, jovens, eles tinham as pessoas que iam sequestrar. Por exemplo, aquela mulher que está com os filhos, que foi sequestrada, ela ia ser sequestrada. Na operação do Hamas, ela ia ser sequestrada. Ela é da inteligência de Israel. Ela trabalhava para um general que cuidava, que era não digo governador, mas era o responsável pela área de Gaza. Só que quando foram sequestrá-la, ela pediu para levar as crianças junto com ela. Isso eu não vou nem discutir se ela estava certa ou estava errada, enfim, naquela situação também. Mãe é mãe, né? O que aconteceu é o seguinte: quando eles entram na faixa de Gaza, entram ali, atravessam as cercanias, esses 400, eles não esperavam que ia ser tão fácil, porque eles não tiveram combate quase que nenhum. E eu vi as cenas, cara. Tanto dos soldados, que foi o primeiro embate que eles tiveram, teve soldados que se esconderam embaixo da cama, cara. E mesmo assim eles mataram os caras. Mataram o cara embaixo da cama. O cara tinha se rendido. Eles mataram o cara igual. Mataram os caras do tanque, tudo. Isso aí não vou fazer juízo de valor. É o que aconteceu, o fato. Só que não entrou só 400, cara. Quando viu que estava liberado geral, entrou todo tipo de gente. Entrou outras milícias, entrou outras pessoas do Hamas que nem sabiam o que estava acontecendo e foram entrando. Tanto é que eu vi um vídeo, o cara numa caminhonete falando que ia para Jerusalém, porque ele não estava acreditando, ele estava indo para Jerusalém, para entrar lá em Jerusalém. Então aconteceu essa ação desses 400 com ia ter sequestro para troca de reféns, só que daí chegaram assim, se depararam com uma festa rave, onde teve um tiroteio para começo de conversa, não saíram matando.
Ou se chegaram matando, alguém reagiu, porque no Israel todo mundo não armado, cara. Interessa, é uma festa rave, tá cheio de segurança armado. Não é que nem aqui. Então, teve embate, morreu um monte de gente. O Hamas conseguiu sequestrar esses caras aí lá nas primeiras 2, 3 horas. Só que o exército de Israel levou 6 horas para reagir. 6 horas. Nisso aí teve gente que entrou 3 vezes. Entrou, voltou para Gaza, entrou de novo e voltou para Gaza. Daí tinha tudo que tipo de gente, cara. E essas pessoas também sequestraram outras pessoas que não eram para sequestrar. Então, por exemplo, por isso que no começo ali tinha gente que o Hamas não sabia quem era que estava ali dentro e quem é que tinha pego. Eles tiveram que descobrir quem é que pegou o fulano. E foram, assim, embaixo de bombardeio. E foram descobrir isso aí. Tá? Então a operação se deu nisso aí. De o cara entrar na rave, se depararam com aquilo ali, cara. E daí não dá pra tu... É aí que é difícil tu analisar um cara com a cabeça de um cara do Hamas nas condições que os caras vivem. Primeiro que os caras já são doutrinados para aquilo. Daí depois é como se tu pegar uma fera e ficar atiçando ela numa jaula o tempo todo. Uma hora tu vai abrir e ela vai te morder. Não tem outra explicação. Entendeu? Então é isso aí que aconteceu naquele 7 de outubro. Agora assim, mas teve estupro. Cara, o que é um estupro? O que é um estupro para nós aqui no Brasil? Violência sexual. Mas pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma. E eu não vi o relatório, e a ONU solicitou esse relatório do Tratado israelense para dizer, até para fazer um atendimento e entender o que aconteceu. Eu não duvido que tenha acontecido. Mas o que foi? Foi uma conjunção carnal? Foi o cara pegar uma mulher à força, agarrar a mulher à força? Não se falou isso. Uma das sequestradas aparece, inclusive, sangrando, né? Onde? Uma das sequestradas, uma imagem que... Sim, sangrando, mas não, sabe se é estupro aquilo ali? E outra coisa, aqueles caras claramente não eram do Hamas. Ou pelo menos não era essa equipe que entrou. Porque essa equipe que entrou estava armado para fazer o negócio mesmo. Tá, e eu tive acesso a um vídeo, acho que o pessoal da internet também teve acesso ao vídeo, de um jovem palestino ligado ao Hamas, que ele liga pro pai. Pra mãe. Liga pra família e fala, tem sangue de 10 judeus nas minhas mãos. Exatamente. E o pai vai e fala, no lugar de falar, volta pra casa, vem ficar segurança. Não, é isso, que Allah fala que Deus te abençoe na linguagem dele lá e tal. Mas a gente não sabe primeiro por quem é que diz que aquele cara é do Hamas. Ele pode ser simpático ao Hamas. Mas talvez ele não soubesse nem da operação. E é óbvio, eu não tiro a responsabilidade do Hamas de entrar, porque, cara, se tu vai fazer uma operação desse jeito, então eu tô pensando agora, tentando pensar na cabeça deles. Nós vamos entrar, vai entrar mais gente. Talvez eles fizeram por querer. Eles sabiam que ia entrar mais gente. Mas eu pergunto, por exemplo, eles entraram para sequestrar, para poder fazer troca de reféns. E aí eles pegam aquela turma, faz aquele, acabaram... Você vê que tinha a galera que matou tudo, e voltaram para Gaza. Será que eles não sabiam que... Eles sabiam que Israel ia reagir. Mas, Rafa, por que eles trouxeram a guerra para... Eu tenho uma conversa... Para dentro de Gaza. Eu tenho uma conversa, eu te mostro aqui com o oficial do Exército Brasileiro, porque eu acordei com essa notícia, porque esse meu amigo do Exército me ligou. E eu falei, cara, isso aí é uma armadilha. Isso aí é uma armadilha. O que vai acontecer é que Israel, se Israel cair na armadilha, Israel vai entrar, matar um monte de civil e vai queimar o filme. A princípio seria isso. Israel caiu nessa armadilha. De jogar... Porque assim, a gente realmente, assim, eu estudando esse negócio da guerra de narrativa, o cenário mudou, já teve muitas mudanças, mas num determinado momento ali, mesmo depois de ter sofrido aquele ataque, Israel se tornou um pária mundial no sentido de que, ficou todo mundo contra ele. Você tinha universidades no Ocidente de pessoas fazendo movimentos contra a reação de Israel, porque Israel realmente foi para dentro de Gaza, porque os caras trouxeram a guerra ali para dentro, né? Eles fizeram mas acontece o seguinte, o que aconteceu? Primeiro tem que entender o seguinte, quem é que decidiu fazer esse ataque? Não foi o Hamas político que estava lá no Catar. Porque nesse meio tempo todo, o que aconteceu? Netanyahu estava deixando entrar dinheiro em Gaza, pelo Catar. Houve uma dissociação, digamos, do Hamas em Gaza, que é uma geração diferente, o Anas Sinwar, aquele cara mais novo, com o Hamas que estava no Catar, que é os caras mais velhos com braço político.
O Hamas aqui não estava contente do jeito que estava entrando as coisas, como estavam os caras que estavam vivendo no Catar no exílio. Então, tanto é que esses caras aqui foram pegos de surpresa quando houve o ataque. O pessoal do braço político, que morava no Catar. Porque estava entrando dinheiro. Então essa galera que foi toda morta do braço político não tem mais influência. Não tem, cara, já não tinha, porque, cara, não é que não tinha influência, mas era uma geração que estava dissociada com a realidade de Gaza. Os caras estavam vendo no Catar, velho. Entendeu? Então eles foram pegos de surpresa. Só que eles se aproveitaram também da surpresa, dos fatos e abraçaram. E Netanyahu também se aproveitou, cara. Bota uma semana antes de 7 de outubro que estava acontecendo em Israel. O país estava dividido. Manifestação que o Netanyahu queria fazer a reforma na Corte de Justiça, na Suprema Corte de Justiça. Estava para ser derrubado, essa guerra meio convir para ele, porque ele manteve ele no poder. Então essa guerra conveio a ele também. E, cara, o que tem acontecido agora, desde do 7 de outubro até hoje, mostra que a guerra é benéfica para Netanyahu, porque ele permanece no poder. O Romulo te fez uma pergunta interessante. O Hamas representa o povo palestino? Cara, hoje representa, não digo de representar, mas tem um grande apoio do povo palestino. Porque ele conseguiu mitigar a Fatah. Porque a Fatah, o que é a autoridade palestina, cara? A autoridade palestina não manda nada. Não manda nada. Se tu vai ver o mapa ali, que eu até te mandei, o mapa da Cisjordânia, ele é todo retalhado. Se um policial é palestino, tem que nem ouvir um vídeo, o casal de policiais palestinos, eles tinham que recuperar 2 crianças que o pai separou da mãe e levou as crianças para outra cidade. Eles foram de viatura até um determinado ponto, tiraram os uniformes, entraram num táxi, atravessaram um checkpoint israelense dentro da Cisjordânia, com as roupas na mochila, entraram, botaram o uniforme nessa outra cidade, foram até a casa desse pai, recuperaram as crianças e fizeram a mesma coisa na volta, tiraram o uniforme e tal. Cara, é a mesma coisa, é que aqui no Rio eu não conheço muito, mas tu não tem continuidade física das cidades. A polícia não manda nada. Então, não existe. E daí quando tu vê o Hamas desse grito de liberdade, ou mostra um enfrentamento, os caras acabam, né? Perdi meu pai, morreu meu tio, morreu meu filho. Mohamed, mas se você pergunta assim, eu li um livro chamado Hamas para Iniciantes, escrito por um jornalista. Depois você bota aí depois no Google para Hamas para Iniciantes. É um jornalista até que é da Al Jazeera, esse jornalista. E ele vai contando toda a história do Hamas, como foi fundado. Como foi fundado, não sei o quê, vai. E aí fala que realmente o Hamas sempre, enquanto o Fatah se posicionava no sentido de querer também um Estado palestino, o Hamas ele sempre se posicionava pela destruição de Israel. Então assim, não tem como ter um Estado palestino sem a destruição de Israel. E aí tudo que era tentativa de acordo, não sei o quê, para poder ter o Estado palestino que não entrasse a extinção do Estado de Israel, o Hamas se posicionava contra. E aí sempre se posicionando de uma forma firme, com discursos eloquentes e tal, não sei o quê, e atentados, e aquela coisa, e martirizando aqueles, transformando em Marte, e foi ganhando o apoio pouco a pouco da população, que sofrendo com a situação ali também foi falando, via neles ali um grupo, esse livro Khaled Harub. Isso, esse livro mesmo. E isso, eu tô falando que o livro o que o livro relata, tá? Não é... Até que eles tentaram algumas vezes ali politicamente, até que em 2005 eles ganharam as eleições lá em Gaza. Então, assim, mas, porém, o Yasser Arafat e o Fatah ainda ficava ali com aquela área da Cisjordânia. Então, assim, se hoje o Hamas representa o povo palestino, de acordo com a ideia do Hamas, a destruição de Israel está acima da criação do Estado palestino. Não, mas vamos lá. Primeiro, cara, o Hamas não é uma pessoa, né? O Hamas é um grupo. É uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica, vai mudando as pessoas. Olha só, na década de 90, quando o Arafat ali estava fazendo um acordo de Oslo e estava fazendo negociação com Israel, o Hamas sabotava o processo de paz. Explodia ônibus. Nesse tempo, o senhor Benjamin Netanyahu sabotava o processo de paz do lado israelense, né? Chamando, por exemplo, o Shimon Peres e o Isaac Rabin de traidores, que estavam entregando Israel para os palestinos e tal. Daí o que aconteceu? O Isaac Rabin foi assassinado, o Shimon Peres sobe,
o Hamas continua sabotando o processo de paz, enfraquece a autoridade palestina, porque tem ascensão, o Netanyahu vira primeiro-ministro, e ele começa, porque ele sempre foi contra, você não pode dizer que ele, por mais ojerizo que eu tenho desse homem, não pode dizer que ele foi contra o próprio discurso. Ele começou a sabotar o processo de paz, mitigando a autoridade palestina. Por exemplo, ele botou 700 mil colonos na Cisjordânia. 700 mil pessoas estão morando hoje na Cisjordânia, colonos judeus. E que vivem num regime de apartheid, porque tem uma estrada para um colono judeu que um palestino não pode passar dentro da terra da Palestina. Agora, você muito embora seja filho de palestino com palestino, de árabe com árabe, né? Você vive no Brasil desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Sempre. Sou brasileiro. Conviveu com seus primos lá, mas você convive aqui. Você vive aqui no Brasil. Sendo brasileiro, né, de nascimento, você encara com naturalidade tudo que o Hamas... Por exemplo, você diz que nem todos que entraram ali faziam parte da operação. Sim. Não sabia o que era a operação. Então, mas aquele pessoal entrou e saiu. Sim. Muitos deles com reféns. Sim. E aí, como é um tema polêmico, a galera vem nos comentários. Teve o Ronaldo, sobrenome dele é complicado. Gomlewski. O Ronaldo Gomlewski, ele trouxe vídeos de lá e exibe em salas aqui no Rio de Janeiro. Dentre esses vídeos, a galera vê aqui, ó. Pergunta ele se ele assistiu os vídeos de 40 minutos que foram mostrados aos jornalistas, ao mundo todo, das barbáries que o Hamas fizeram. Eu tenho o vídeo deles abrindo uma mãe grávida a sangue frio. Eles fizeram questão de filmar com as câmeras instaladas no peito. Aí alguém... Brito e Rafa pergunta para ele sobre o filho do líder do Hamas que veio a público expor as barbáries sangrentas que eles fazem e de ter afastado da família de ter se afastado da família por não concordar. E alguém falou aqui dos bebês que foram colocados, foram mortos. Pergunta a ele sobre os bebês que foram assassinados dentro do micro-ondas. Tá, vamos lá. Assim, esses vídeos existem, tá? Eles foram exibidos. Sim. Tu viu eles cortando a barriga da mãe? Sim. Viu eles cortando Eu vi coisas que eu gostaria de esquecer. Não, tudo bem, mas tu viu? Porque quando falaram desse vídeo, de falar que cortaram a barriga da mãe, eu vi que o cara que falou ter desmentido, um israelense. Beleza. Mas eu não duvido, sabe por quê? Eu cresci com essa história. Eu cresci com essa história de cortar a barriga da mãe. Meu pai me contava. Foi o que foi feito em Dereacim por sionistas contra palestinos. Eles cortaram a barriga da mãe e apostaram se era menino ou menina. Eu cresci com essa história. Quando veio essa história do Hamas ter feito isso, eu, acreditando que poderiam ter feito, falei assim, cara, eles fizeram a mesma coisa que os sionistas fizeram em Dereacim em 1948, 40 anos antes do nascimento do Hamas. Cortaram a barriga da mãe. Quando falaram do bebê do forno, eu também acreditei. Porque Mahmoud, o filho do padeiro de Dereacim, foi jogado vivo no forno de pão em Dereacim. Por isso que o meu avô, pessoal, fugiu de Dereacim para Belém, por causa dessas atrocidades, em 1948, 40 anos antes do Hamas ser criado pelo general Cohen. General Cohen, exército israelense, foi ele que apoiou a criação, com o Sheikh Yassin, do Hamas, para rivalizar com a OLP. É essa a história. Então eu não duvido que tenha acontecido. Eu não vi, mas não duvido, porque eles simplesmente replicaram uma coisa que já havia acontecido em 1948 na aldeia de Dereacim. Quanto a esse rapaz, filho do cemitério do Hamas, não vou nem falar, né, cara? Se vocês querem ver um vídeo bom, acho que tem no YouTube, ele tem até um livro, O Filho do General, que é um filho de um general israelense, falando o que Israel fala. Eu dou muito mais credibilidade para esse senhor jornalista em Israel, que foi perseguido, esse israelense, do que para esse maluco que é filho do Hamas, que é Não vou nem falar o que eu penso dele aqui para não descredibilizar o rapaz que comentou. Ou pega lá o Ilan Papé, que fala sobre a limpeza étnica da Palestina. Então não adianta falar assim, o filho do cara do Hamas falou isso.
Mas tem um monte de israelenses falando um monte de coisa. Qual é o problema? Eu vou dar credibilidade para um cara, filho de um cara do Hamas, e não vou dar credibilidade para professores universitários que tem o Shlomo, que fez lá a invenção do Estado de Israel, a invenção do povo judeu. Agora, não posso... assim, eu te perguntei, eu te fiz essa pergunta mais para você dar seu ponto de vista enquanto brasileiro. Você está olhando para isso lá, independente de quem está matando. Porque aqui, eu não estou me posicionando a favor de Israel, mas também não estou me posicionando, estou bem distante também de me posicionar a favor da Palestina. Tanto que a gente ouviu o Rafael, o Major Rafael, que é porta-voz do Exército de Israel, e a gente está te ouvindo. Só que assim, eu estou olhando como brasileiro. Aqui a gente não vive isso. Graças a Deus até vive por grupos insurgentes criminosos, como o Comando Vermelho. Mas não é nem aceitável por grupos, né? Mas a gente vive coisas bem parecidas aqui, na verdade, com decapitação, com o que a gente chama de micro-ondas, que as pessoas são queimadas vivas e tal, que para mim não é tolerável. Mas assim, eu moro no Rio de Janeiro. Vamos supor que vem alguém aqui de algum país vizinho, Bolívia, vem aqui e faz mal para a comunidade onde eu moro. Eu vou querer ir lá e acabar com todos eles. Eu tenho certeza disso. Eu vou querer acabar. Mas eu prefiro viver em paz. Só que quando você olha para essas atrocidades, o que você pensa? Você acha que tá certo? Você acha assim, a Palestina tá certa? Não. Você acha que justifica a Palestina fazer com Israel o que você diz que Israel faz com a Palestina? Não. Eu não acho que justifica botar essas 200 crianças aí 3 dias. Eu não acho que justifica botar 18 mil crianças. Eu não acho que justifica amputar 2 mil crianças sem anestesia, porque Israel não deixa entrar anestesia. Sabe que é amputar 2 mil crianças sem anestesia, cara? Tu já viu aqueles filmes de samurai que o cara corta o dedo? Pô, o cara é macho. Eu tenho vídeos. Então, Mas quem cortou? O médico tem que amputar o filho porque não tem anestesia, cara. Eu tenho vídeo. Hoje, só uma menina amputou os 2 pezinhos, cara. Não, sem anestesia. Sem anestesia. Porque o governo de Israel decidiu que não vai entrar anestesia. Quer dizer que a população paga. Por acaso nós aqui, vocês, policiais do Rio, alguma vez vocês entraram numa comunidade pensando, vamos matar todo mundo porque perdemos um colega ou porque o cara estuprou uma criança? Não, cara. Isso é um absurdo. A população civil, qual o problema? Qual é a culpa da população civil? O Hamas foi punido? Não, o Hamas está maior do que antes. Por que o Hamas está forte? Cara, imagina um cara que perdeu a família 2 vezes, que nem eu já vi. 2 vezes. Brito, tu tem uma esposa e tu tem 2 filhos. Foram mortos no bombardeio de 2014, que morreram só 600 crianças palestinas. 600 crianças palestinas na guerra de 2014. 600. Mas ninguém fez vídeo aqui no Brasil para mostrar. Não veio aqui o porta-voz do exército israelense para falar, nós matamos 600 crianças em Gaza, desculpa. Não veio. Não veio. Eu não estou justificando a morte de ninguém. Só que essas crianças da Palestina, elas não são menores. Elas não têm menor importância que uma criança de Israel e vice-versa. Só que não justifica o que aconteceu no 7 de outubro e o que aconteceu em 75 anos de ocupação. Quantos palestinos... Sabe quantos palestinos foram presos de 67 até hoje? 800 mil palestinos foram presos. 800 mil. O rapaz brasileiro que morreu ontem morreu de sarna, cara. Sarna. Eles não compram, ou não tem assim, a presteza. O brasileiro morreu ontem. Uma prisão israelense, 17 anos, prisão administrativa. Por quê? Na cidade dele só prenderam adolescentes. Estava preso. Não foram numa pet shop, numa agropecuária, comprar remédio para sarna para largar no presídio. Tanto é que não querem devolver o corpo dele. Essa questão da anestesia que você falou. Você fala que Israel não manda anestesia para a Palestina. Não, mas vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Eles falaram que não iam mandar. Mas é isso que eu ia te perguntar. Por que você acha que eles têm a obrigação de mandar? Isso foi antes ou depois do ataque? Só um pouquinho. Uma lei de ocupação... Isso é lei internacional, cara. Uma potência militar que ocupa uma população civil tem que dar assistência à população civil. Daí vai lá o ministro da Defesa de Israel e fala assim, não vai entrar comida, não vai entrar bebida, não vai entrar remédio e não vai ter luz e definir. Não vai entrar ou não vamos enviar daqui? Não é enviar, cara. Tá cheio de caminhão do mundo todo, né, na fronteira com o Egito. Eles não abrem, não deixam, não vai entrar. Assim, estão matando as pessoas para eleição. Sabe por quê? Porque fica feio, cara, tu botar hoje esses 2 milhões de palestinos
nos galpões e ligar um gás. Porque os alemães fizeram isso. Por que os alemães fizeram isso? Porque a munição era muito cara da Segunda Guerra Mundial. Mas, cara, para Israel não é caro, né? Ontem os Estados Unidos deu 4 bilhões de dólares para Israel para comprar arma. 4 bilhões. E não é porque os americanos são malvados, são bonzinhos. Não. Porque 80% do Congresso americano, a campanha dos deputados, que o pessoal reclama, né? Como é que é a campanha de deputado aqui? É pago com recurso público, né? O tal de fundo partidário. Fundo o pessoal eleitoral, reclama. O fundo eleitoral do Congresso americano, o fundo eleitoral, quem paga é a IPAC, que é a maior agência de lobby sionista dentro dos Estados Unidos. Os americanos dão dinheiro para Israel dá dinheiro para a IPAC financia a campanha de 80% dos congressistas americanos. E é assim que o mundo gira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Naquela época que tinha muito conflito ali em Gaza e tal, e aí por causa dos assentamentos, tudo, e aí foi feito um acordo que o Israel retiraria os colonos judeus de Gaza e entregaria para os palestinos como parte de um acordo de paz. Por que esse acordo de paz não deu certo? Foi minado dos dois lados, primeiro. Segundo, por que Israel Ariel Sharon abriu mão da faixa de Gaza? Porque ele achou que ele ia fazer a faixa de Gaza uma entidade sui generis e eles iam expulsar os palestinos da Cisjordânia, que nem estão querendo expulsar agora. Eles querem expulsar os palestinos da Cisjordânia, não querem expulsar os de Gaza. Só que aconteceu esse ataque aí e mudou todo o planejamento dos caras. Não, mas esse negócio de Gaza, porque aí eles ficavam lançando míssil de Gaza. Como é que quebrou o negócio? Porque assim, era um acordo de paz. Ó, tudo bem, vamos tirar os colonos, vamos entregar Gaza. O que o Brito falou aqui da eleição de 2005, tá? Vamos lá. A eleição de 2005, o Hamas ganhou. O que foi o erro ali? Tanto Israel como os Estados Unidos e também a autoridade palestina não aceitaram o resultado. Sim. O que eles deveriam ter feito? Vamos fazer uma composição e trabalhar com eles. Porque quando ganha o Likud lá em Israel, as pessoas aceitam. Porque quando ganha o Hamas não vai aceitar. Cara, foi eleição, vocês que inventaram toda a democracia do Oriente Médio. Então aceita que os caras ganharam e conversa com os caras. Sim, eles não aceitaram. Não aceitaram. Mas aí, não houve aceitação. A própria OLP e o Fatah não aceitou, também não foi erro, não aceitou. Os caras mas aí eles foram para a faixa de Gaza, mas eles fizeram algum embargo na faixa de Gaza, porque aí começaram a jogar teve aquela briga do Hamas com a Fatah, o Hamas expulsou daí a Fatah de Gaza e a Fatah reprimiu o Hamas da Cisjordânia. Entendeu? Daí criou até uma piada no mundo árabe que os palestinos criam tanto Estado que acaba tendo dois. Que a Gaza era uma administração e a Fatah outra. Tipo... E hoje, por exemplo, a Cisjordânia ainda está com Fatah ou o Hamas já não tem Hamas a Cisjordânia. Agora tem. Quando eu falo que representa o palestino, agora está tendo apoio, né, cara? Como é que não vai ter apoio? Inclusive da Cisjordânia. Sim, da população, mas como é que não vai ter apoio, Rafa? Porque é um momento assim, cara, que as pessoas estão perdendo os familiares. O Hamas sempre se colocou como um grupo de resistência, né? Ele sempre se apresentou como um grupo da resistência. E daí tu vai ser um grupo de resistência alimentado como? Com radicalismo. Porque tem que ser radical. E o radicalismo alimentado como? Com dor, cara. Tem dor. Como é que tu vai pegar Tu acha que tu vai explicar para um pai, cara, pai que perdeu 4 filhos, foi buscar pão, chegou pão aquele dia em Gaza. Ele foi buscar pão. Quando ele voltou, os 4 filhos estavam soterrados. Como é que tu vai querer que esse cara não seja um radical e apoie um grupo que está movendo uma resistência contra uma potência agressora? Tem como. É que é fácil pra gente ficar sentado aqui e explicar, mas, cara, para as pessoas lá, pessoas de carne e osso, não é, cara.